Olá, pessoa solitária. Como vai? Faz um tempo que não apareço aqui. O trabalho tem me roubado o pouco tempo que tenho. Falando em tempo, vocês definitivamente lembram do tempo da pandemia, do isolamento social e afins. Hoje, eu tô aqui porque eu quero falar sobre solidão. O que é solidão? Solidão é a sensação de estar separado dos outros, de não se sentir conectado ou compreendido. Pode ser uma experiência dolorosa e debilitante, que pode afetar a saúde mental e emocional. Esse vídeo é um vídeo mais introspectivo, que caso você não saiba o que significa pessoal. Íntimo. Eu tive muitos momentos difíceis na minha vida, e em todos esses momentos eu me senti sozinho. É difícil notarmos nossos próprios problemas. Sabe a frase, o corno é sempre o último a saber? Essa frase não funciona apenas pra chifre, mas sim pra tudo. Você sempre é o último a notar seus problemas. Quantas vezes você já viu o problema de outras pessoas e pensou, mas o problema tá visível, a solução tá na cara. Como que a pessoa não percebe isso? Para nós é muito claro, mas para outra pessoa, não. Essa regra também se aplica a gente. Eu sempre fui muito sozinho. As pessoas sempre apontavam isso. Você tá muito afastado, o que houve? Você precisa se abrir mais? Eu não via problema algum. Não via porque eu não fazia ideia do que de fato os outros estavam falando. Eu sempre fui alguém rodeado de colegas na escola, por exemplo. Então eu nunca estive sozinho. O problema surgiu em 2020. Foram quase 2 anos trancado dentro de casa. Sinceramente, eu tinha internet, tinha um computador, tinha um Discord. Por mais idiota que pareça, foi a época que eu conheci a maioria dos meus amigos atuais por conta do servidor do Golart. Mas se não fosse por isso, o que eu teria? E quem não teve acesso a isso? Eu fiquei quase 2 anos sem contato direto com pessoas. Na época, eu não percebi o quanto isso me fez mal. Quando a pandemia passou, as aulas retornaram, mas não era mais a mesma coisa. Eu não tinha mais a mesma turma, a escola não tinha mais o mesmo ar. Nessa época, minha escola virou integral. A escola era boa pra quem gostava de estudar. O ensino realmente melhorou. Mas não dava mais pra mim. E no meu primeiro colegial, eu saí dela e fui pra uma escola comum pra começar a trabalhar. Nesse ponto, eu desisti de tentar fazer amizade. Simplesmente não valia mais a pena pra mim. Eu passei meu ensino médio inteiro trabalhando. E sozinho. Eu comecei a odiar a escola. Eu ia pra lá apenas pra dormir. Tanto que eu quase reprovei, se não fosse por 2 professores que eu tive. Mas isso é história para outro vídeo. Até aí tudo bem, eu tava acostumado. Quando eu paro pra pensar, a minha vida toda eu só tive colegas. Então eu não podia sentir falta de algo que eu nunca tive. Mas aí chega o ponto chave da história. Meu segundo emprego foi um jovem aprendiz, em uma multinacional de varejo cujo eu não vou citar o nome. Foi uma época muito boa pra mim. Me fez muito bem. Lá eu senti que voltei a ter o contato humano que eu perdi na pandemia. Nesse trabalho eu até fiz o que provavelmente foi o meu primeiro amigo de verdade, que passou de ser só um colega. Ele chamava Guilherme, ele também era um virgenzinho que gostava de anime e jogava uns jogos. Ele já até apareceu aqui, a gente já leu um hentai gay junto, jogamos um jogo zoado de Pokémon no Roblox junto. Foi muito legal. Nesse trabalho a gente era obrigado a fazer um curso simultaneamente e era literalmente uma sala de aula. Aquilo me reviveu os primeiros anos da escola. O problema surge quando isso acaba. Quando a escola acabou, quando o contrato do trabalho acabou, tudo isso em 2024. Eu virei desempregado. Foi em junho até setembro de 2024. Eu fiquei trancado dentro de casa, de novo. Mas dessa vez, isso acabou comigo. A gente só pode sentir falta de algo que a gente teve. Nesses meus meses parado, eu pensei sobre muitas coisas. E uma delas foi sobre o quanto eu sou sozinho. Eu fiquei muito depressivo. Foi como se toda a realidade caísse sobre mim de uma só vez. Nessa época eu tentei me focar no YouTube, mas nem isso eu conseguia fazer. Eu não conseguia escrever, eu não conseguia editar, eu não conseguia jogar, eu não conseguia nem sequer ficar em call. Era um vazio tão imenso que no meio de uma call jogando Fortnite eu só me mutava, saía do computador e deitava na cama. Só observando a tela e ouvindo de fundo meus amigos me xingarem por sumir do nada. Eu não podia culpar eles. Eu nunca comentei sobre isso. Eu nunca senti isso na minha vida. Foi como se tudo deixasse de fazer sentido. Eu tomei consciência de que a minha solidão era só consequência de um medo irracional de lidar com fins. Eu sempre odiei finais. Parando pra pensar agora, é mais uma das coisas óbvias que eu nunca pude notar por conta própria. Antigamente, eu costumava culpar várias coisas. Minha timidez, até eu perceber que não era tão tímido assim. Minha falta de assunto, até eu perceber que converso bem. Minha covardia. Essa talvez seja a única coisa cuja eu culpei que tava certa. Eu sempre fui um covarde. Eu sempre soube que relacionamentos são cansativos, finitos. Talvez meu medo de finais seja fruto da minha covardia. Eu sempre evitei ter qualquer tipo de relacionamento. Talvez por isso que eu nunca namorei até hoje. E não foi por falta de oportunidade. Na época dessa minha depressão, eu me afundei na Netflix do Guilherme, que eu roubei, e em vídeos, leitura. Eu busquei incessantemente uma forma de preencher esse vazio. De buscar alguma resposta, alguma inspiração.
Eu acabei assistindo Midnight Gospel, que foi legal, mas acabou só plantando algumas outras paranoias na minha cabeça. O que eu esperava mergulhando em um podcast animado sobre existencialismo, né? Aí no meio dessa minha onda de assistir uma caralhada de coisa, eu acabei assistindo Frieren, que eu tava enrolando já faz um bom tempo. Frieren não é nada demais, ele é só aconchegante. Ele te deixa com um gosto amargo e um aperto no peito, mas logo em seguida ele vem e te abraça, com um cafuné quente e bondoso. Ele não é profundo, é apenas leve. Leve o bastante para te desprender dos seus problemas e te mergulhar em um cotidiano novo. E isso me fez muito bem. Por mais idiota que pareça, nessa época provavelmente eu tava pensando demais. E só de parar e assistir algo leve me fez muito bem. Às vezes a gente busca respostas complexas demais para problemas simples. Foi isso que eu tirei dessa situação toda. Por exemplo, em Midnight Gospel, eu assisti ele inteiro em busca de uma resposta para encontrar um sentido na vida, um pensamento filosófico, religioso, que afastasse aquela solidão, quando a resposta que eu precisava estava no final da série, e era tão mais simples do que eu imaginava. E tem uma frase, eu não sei quem foi que disse ela, e ela disse que a meditação é a preparação para a morte. Eu acho que é verdade. A meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo, e os humanos são parte desse todo. Chegam e partem da Terra. É o que acontece. Sabe, o ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não, mãe, eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Não tem por que sofrer pelo imutável. Se o fim é um fato, não tem como evitar. Frieren, por abordar isso, ajudou bastante nessa minha assimilação. A premissa de que o fim de uma jornada é o começo de uma nova, sobre crença, sobre a vida, sobre a morte, sobre chorar. Por muito tempo eu me senti muito incapaz, e essa solidão só fortalecia esse meu sentimento. Eu nunca fui uma pessoa que recebia elogios, que recebia incentivo, que as pessoas exaltassem meus talentos, e até hoje eu não sei lidar com isso. Desde que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube e as pessoas demonstraram gostar do que eu produzo, do que eu desenho, do que eu falo ou apresento, essa minha insegurança melhorou significativamente. Eu ainda não gosto 100% do que eu produzo. Eu sempre caço defeitos no que eu faço, mesmo que as pessoas digam que tá bom. Eu acabo me impressionando demais porque desde o começo eu nunca tive ninguém pra me julgar, além de mim mesmo. Eu não vou dizer que minha solidão passou, mas ela com certeza diminuiu. Eu sou muito grato às pessoas que eu conheci, que viram o que eu produzi, que conviveram comigo. Então se você me conhece e tá assistindo isso, saiba que eu devo muito a você. Eu acredito que cada momento foi importante para construir a pessoa que eu sou hoje. Mesmo que eu tenha dezenas de arrependimentos, se eu tivesse a oportunidade de voltar e mudar todos eles sabendo que isso mudaria o presente, eu definitivamente não faria isso. Eu tenho buscado recentemente valorizar cada momento que eu vivo. Tudo que eu faço, tudo que eu sei fazer, tudo que eu quero assistir, todo mundo que eu converso. Isso tem tornado as coisas um pouco mais diferentes no dia a dia. Fez eu sair de uma rotina meio monótona. Por que eu falei tudo isso? Eu acredito fielmente que as pessoas precisam ver que talvez elas não estejam em uma situação sozinha. Se você se sente solitário, talvez te ajude a ver que não é só você que se sente assim. E isso não é sobre se sentir melhor porque outra pessoa tá tão na merda quanto você. É sobre ver que os seus problemas não são únicos. Recentemente as pessoas têm tentado fazer uma competição de quem sofre mais, uma Olimpíada do sofrimento, e às vezes até diminuindo o sofrimento de outra pessoa. Óbvio que tem gente que sofre por porra nenhuma, ou que se ofende por porra nenhuma, mas a maioria das vezes, todo sofrimento é válido de alguma maneira. Então eu acho que ajuda você souber que não tá sozinho. A vida geralmente é uma bosta, e você sempre vai ter algum problema pra se importar. Enfim, se você se sente sozinho, tem um pensamento que me ajudou bastante, que eu tirei de One Piece, que o mundo é muito grande. Tem muita gente espalhada pelo mundo, só no Brasil tem 200 milhões de pessoas, sem contar o resto do mundo. O mundo é muito grande e tem muita gente. Então, eu creio fielmente que ninguém nasceu pra ser sozinho nessa vida. Se você se acha estranho, esquisito, às vezes você só não encontrou gente do mesmo nível que você, e eu te garanto que tem gente pior que você. Enfim, se você assistiu isso até aqui, muito obrigado. E feliz ano novo, que 2025 seja muito bom pra gente.